Olá, alunos do terceiro ano A da Escola Josiano Costa, professor Gilberto falando. Estou voltando com a terceira aula de reposição de matemática. Espero que todo mundo esteja bem. Nós recebemos a missão de passar para vocês nessas 4 aulas função afim, função segundo grau, que já passamos, e ainda função exponencial, função logarítmica, função seno, cosseno e tangente. Então, para 4 aulas é um trabalho um pouco extenso, mas na medida do possível vamos tentar passar o máximo de informações. Então, nesse vídeo eu vou falar da função exponencial e da função logarítmica. Se não for possível colocar tudo em um vídeo, eu divido em 2 partes, mas não excede o tempo normal da aula de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Função exponencial recebe essa definição qualquer função f de reais em reais dada por uma lei formada f de x é igual a elevado a x. Esse é o aspecto geral, padrão da função exponencial. F de x é igual a elevado a x. Esse a é base e ele tem uma restrição. Ó. O a é um número real maior que 0 e diferente de 1. Ou seja, 2 restrições. Né? Então, esse é a base. Esse valor a ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, não existe aqui, ó, coloquei uma reta real aqui. Então, veja bem, menos 2, menos 1, 0. Esse valor 0 nunca pode estar aqui. Passou qualquer coisa, beleza, já pode ocupar o lugar do A. Então, nós vamos marcar aqui, ó. Então, a partir do 0, não pega o 0. Mas quando chegar no 1 também não pode. Então é por isso que coloca diferente de 1. Então por isso que tem essa bolinha vazada. A partir daí, qualquer número. Então o A, ele tem que ser um número maior que 0. Então começa daqui para lá. Pula o 0. Isso aqui não é 1, né? Isso é um risquinho para indicar que é o 0. Igual aqui é menos 1 e menos 2. Então passa ao 0. Qualquer coisa após o 0, seja um valor positivo, já está valendo. Mas vai usando, chegou no 1, pula. Tem que ser diferente de 1. Então fica essa bolinha vazada, para dizer que o 1 não pode ocupar o lugar do A. Então são essas as restrições. O A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Pela condição e existência, temos 2 situações. Aí eu vou repetir aqui. O valor do A só pode ser um número real maior que 0, mas também não pode ser 1, por isso é diferente de 1. Aqui alguns exemplos de funções exponenciais. Eu tenho a primeira, f de x é igual a 3 elevado a x. Ó, o expoente x aqui ó, é a incógnita. Então, se a incógnita está no expoente, função exponencial. Então, aqui eu tenho um a que vale 3, portanto, é um a maior que 1. Ele está aqui, ó, depois do 1. E nós vamos ver daqui a pouco que essa função é crescente. Mas tudo bem. F de x é igual a 1 sobre 5. Olha, o x está no expoente. É 1 sobre 5 elevado a x. Então, o a é 1 sobre 5, que dividindo, né, dá um decimal, 0,2. Portanto, esse a, olha o que acontece, ele vai estar aqui, ó. Enquanto aqui, ó, o a estava maior que 1, esse A aqui, ó, por ser 0,2, ele está entre o 0 e 1. Ele vai estar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Ele é maior que 0, mas é menor que 1. Não confundir, essa bolinha não é 0, é uma bolinha para indicar que esse valor não pode ser solução. Ele é um valor excluído, no caso, o número 1. Então, isso aqui é o A, igual a 1 sobre 2. Nesse exemplo aqui, é um A que é maior que 0 e menor que 1. A gente diz, está entre 0 e 1. E esse A aqui, do primeiro, é o número 3. Então, ele é maior que 1. Então, é por isso que ele está nesse espaço daqui. Bem, vamos lá. Nós temos que acelerar um pouquinho, que eu quero fazer os exemplos, né?
O gráfico, então, tem dois comportamentos. Quando A está entre 0 e 1, olha aqui, ó, a gente viu agora há pouco, A maior que 0 e menor que 1. A gente lê assim, ó, lê-se A maior que 0 e menor que 1. Você sempre lê localizando quem está no centro, o A. E aí você olha para a esquerda e fala A maior que 0. E olha para a direita e diz A menor que 1. Então, isso aqui, ó, lê-se A maior que 0 e A menor que 1. Quando A é maior que 1, olha aqui, está fácil. A gente lê A maior que 1. Olha para o A e lê o sinal. Maior é o lado que está aberto. Maior que 1. A função é crescente. E quando o A está entre 0 e 1, ela é decrescente. Algumas informações que são importantes gravar. A função exponencial sempre corta o eixo y1. Então é no ponto 0 e 1, que nós vamos ver daqui a pouco no gráfico. 0 para o x, 1 para o y. Isso é x, isso é y. Vamos ver o gráfico. Exemplo de gráfico da função exponencial. Claro que eu coloquei os dois modelos mais comuns, já que nós estamos tratando de variações. A função exponencial sofre variações. Mas aqui estamos tratando da forma geral. Padrão, vamos dizer assim. Exemplos de gráfico da função exponencial. Aqui eu tenho f de x é igual a 2 elevado a x. Ó, o 2 aqui, ó. Ele é o A, é a base. Ele é maior que 1. A maior que 1. Então o gráfico é crescente, ó. Essa função é crescente, é isso aqui. Porque o A é igual a 2 e ele é maior que 1. Aqui, ó, que eu estava falando, é aquele ponto. Esse ponto aqui, ó, que é a origem. Esse ponto aqui é 0 para o x e 1 para o y. Sempre vai acontecer isso na função exponencial. Seja crescente ou decrescente. Aqui eu tenho f de x é igual a 1 sobre 2. É meio. Meio é 0,5. 0,5 é um valor que é maior que 0, mas é menor que 1. Está lá naquela parte que eu mostrei para vocês. Então o que acontece? Essa função é decrescente, porque ó, o A sendo meio, ou 0,5, é um A maior que 0 e menor que 1. Então, aqui, novamente, que ponto é esse? É 0 e 1. Aqui está o x que vale 0, e aqui está o y valendo 1. Não tem erro, é sempre assim, para a função exponencial. Vamos falar de uma coisa aqui, domínio. O domínio da função exponencial são todos os reais. A função exponencial, o gráfico só fica, essa função exponencial, o gráfico só fica no primeiro e no segundo quadrante. Isso aqui são quadrantes do plano cartesiano. Aqui está o primeiro, aqui está o segundo, aqui está o terceiro, aqui está o quarto. A função exponencial sempre está no primeiro ou no segundo. No primeiro e no segundo. E aqui, ó, primeiro e segundo. Então, o que acontece? Qualquer número aqui, ó, no eixo x, fazer parte do domínio, pode ser usado nessas funções. Por isso que o domínio são todos os reais. Qualquer valor, negativo, positivo, zero, todos. Todos os reais. A imagem da função exponencial tem uma característica própria. O zero nunca vai fazer parte da imagem. Então, por isso que a imagem da função exponencial são todos os reais. Esse asterisco significa que não tem zero e esse mais significa que são positivos. Então, são todos os reais a partir daqui, sem contar com o zero. Então, é positivo, porque não está pegando nada da parte negativa do plano, mas não pega o zero. O zero não faz parte da imagem. E nós vamos ver no exemplo por quê. Aqui acontece a mesma coisa. O domínio são todos os reais, mas a imagem são os reais. Sem o zero, positivo. São os reais não negativos, podemos dizer assim também, mas não conta com o zero. Então a imagem é sempre daqui para cima, pulando o valor zero. Vamos fazer um exemplo e mostrar isso aí. Bem, pessoal, nós vamos aqui agora, num passo a passo, fazer o gráfico dessa função exponencial. f de x é igual a 2 elevado a x.
Nós vamos pegar essa função e substituir por esses valores que eu chutei para o x. E vou encontrar um valor para o y. Portanto, vou encontrar pontos formados pelo x e pelo y. E vou colocar no plano cartesiano. Então, vamos pegar 2 elevado a x. Isso aqui é x. Então, vai ocupar aquele lugar lá. 2, o primeiro. 2 elevado a 2. Já que eu chutei um x2. Isso dá 4. Então, coloco aqui. Agora, eu vou pegar 2 e vou elevar quem? A 1, que eu estou chutando. Tem que trabalhar com a potenciação e tem que dominar isso aqui. 2 elevado a 1, 2. Agora, eu vou pegar um x valendo 0. 2 elevado a 0. Olha, por que dá sempre 1, como eu mostrei agora há pouco? O ponto 0 e 1. Porque 2 elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 que não seja o próprio 0 dá 1. O próximo é 2 elevado a menos 1. Aqui tem que lembrar das propriedades da potenciação. 2 elevado a menos 1, o que acontece? Inverte isso aqui para tirar o negativo do expoente. Então, fica 2 elevado a 1, meio. Bom, o que acontece é o seguinte, ó, existe um 1 aqui. Ó. Então, a gente inverte isso aqui. Esse 1 é esse, o 2 desceu aqui, e aqui tinha um expoente menos 1. Quando ele desce, ele fica positivo, fica 1. Que na prática é 1 meio. O que está faltando? O 2 elevado a menos 2. Então, 2 elevado a menos 2. Mesma coisa, vai inverter, vai ficar aqui, ó. Isso dá 1 sobre 4. Novamente, eu vou reforçar. Aqui tem o 1, você é obrigado a inverter, porque tem esse expoente negativo. Então, esse 1 é esse, o 2 desce, e esse expoente, que era menos 2, ficou positivo. Então, ficou 2 ao quadrado, que dá 4. Então, nós temos aqui, ó, vamos montar os pontos. Quando eu chutei um x valendo 2, deu 4, coloquei lá. Quando eu chutei 1, deu 2. Então, aqui, 2. E quando eu chutei 0, deu 1. Quando eu chutei menos 1, foi esse aqui, ó. O que deu? Deu meio. E quando eu chutei menos 2, deu 1 quarto. Então, esses são os pontos que eu vou até marcar aqui, ó. Esse é um ponto. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Nem precisava todos esses pontos aqui. Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó, um A maior que 0, porque o A é 2, ó, maior que 0. Função crescente. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Vamos ver se faz isso mesmo. Quando eu chutei um x2, deu 4. Então, esse vai ser o maior número. Então, eu vou pôr ele aqui, ó, 2. Vou colocar aqui, ó, 4. Esse é o ponto. 2, 4. Quando eu chutei x1, deu y2. Então, 1. Vamos considerar metade aqui, né? 2. Mão livre. Sem muita preocupação. Quando é 0, ó, o que eu falei? Dá sempre 1. Sempre vai cortar aqui. Menos 1 dá meio. Se aqui é 1, vou pôr o menos 1 aqui. Ó. Menos 1 dá meio. Meio é aqui. Vou marcar bem para a gente poder passar a caneta depois. Menos 2 dá 1 quarto. Já começa a ficar aqui, ó. E próximo aqui. Então eu vou fazer a ligação aqui. A mão livre. Tem que passar por todos esses pontos aqui. Então aqui está a função exponencial crescente. O que acontece? Se você for colocando números negativos aqui, quanto você colocar, esse gráfico vai se aproximar muito, mas ele nunca vai ser 0. É por isso que não tem a imagem 0 na função exponencial. Então, ele vai se aproximar, e é até difícil de imaginar isso, mas é o que acontece. E vai mais infinito. Quanto mais você colocar números aqui, maiores, o gráfico vai crescendo lá. Bem, eu vou reforçar aqui aquela informação importante. O domínio são todos os números reais. A imagem dessa função
é igual a todos os reais com o asterisco e o sinal de mais. Ou seja, são todos os reais não negativos e não pode ter o zero. O que mais? Já falei que ela é crescente. Vou colocar aqui. F de x é crescente. Porque o a é maior que zero. Aqui um a igual a 2. Então, esse é o comportamento da função exponencial. Domínio e margem são as informações principais. É claro que nós pegamos um outro exemplo para mostrar como faz. Tá? F de x é igual a meio. Aqui eu tenho um a, que é maior que zero, mas é menor que 1. Estão lembrados daquela reta que eu coloquei? É a primeira parte. Porque é meio, porque é 0,5. Não é isso? 1 dividido por 2 é 0,5. Bem, vamos então chutar valores para o x e vamos encontrar y e formar os pontos, usando aquela função. Aqui tem fração e muitos alunos têm problema com a matemática fundamental. Precisa rever, tá? Então, é meio elevado a x. Só que o meu x que eu escolhi aqui é 2. Aqui está tranquilo. Vai tudo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho esse ponto aqui. 2 e 1/4. Agora, meio elevado a 1. Quando eu levo o número a 1, dá ele mesmo. Então, aqui fica 1, fica meio. 1 e o meio. É o ponto. Agora, eu vou pegar o zero. Ó. Qualquer número elevado a zero, que não seja zero, e aqui não é zero, é meio, isso dá 1. É por isso que vai sempre cortar no ponto 0, 1. Então, aqui é 1. Agora, menos 4. Aí muita gente já fica um pouquinho preocupado. Mas vamos lá. Vou colocar aqui porque talvez não apareça legal. Vamos ver, acho que dá. Meio elevado na menos 4. Propriedade da potenciação. O que a gente faz aqui? A gente pode virar isso aqui. Então fica 2 sobre 1, que na verdade é 2. E agora muda o sinal, 4. Isso vai dar 16. 16 sobre 1 é 16. Entenderam, né, pessoal? Meio elevado a menos 4. Então, eu inverti aqui. De 1 para 2 ficou 2 para 1. E trocou o sinal. Ficou positivo. Agora eu fiz a potenciação. 2 elevado a quarta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16. E 1 continua sendo 1. E aqui de baixo não vai mudar nada. Então, meu ponto aqui é menos 4 e 16. Vou destacar esses pontos. Eu estou colocando aqui só para lembrar que isso aqui é ponto, né? Para não reescrever de novo. E vamos colocar no plano cartesiano. É 2 para o x e 1 sobre 4 para o y. Então, o meu maior x vai ser o 2. Depois eu vou ter um y, um x menos 4. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nessa, para não ficar muito desproporcional. Vou dar uma arrumadinha nesse gráfico aqui. Bem, vamos lá. Primeiro ponto é 2 para o x, 1/4 para o y. Isso é uma coisa muito pequena, né? 2 para o x, 1/4 para o y. Eu vou considerar aqui. 1/4. Acaba ficando poluída a imagem. 1/4 aqui. O próximo ponto é 1,5. Ó, isso aqui é 2, o 1 vai ser aqui. Quando é 1, dá meio. Então eu vou considerar o meio aqui. Se o meio é aqui, eu vou colocar o 1 já aqui. Para ficar bem proporcional. Então, quando é 0, vai dar 1. Quando é menos 4, dá 16. Então, se é 0 aqui, eu vou colocar o menos 4 aqui. E dá 16. Vamos pôr 16 aqui. Ó. Fica visível. Não tem problema nenhum.
Então, olha que função é essa. É uma função decrescente. Ó, ela vai fazer isso aqui. Ó. Ela vai vir lá, vai passar aqui, vai passar obrigatoriamente no 1. Vai descer aqui e vai se aproximar do eixo X. Quase vai ser zero, mas também nunca vai ser zero, como eu falei no exemplo anterior. Se eu tivesse colocado o meu 16 de uma maneira um pouquinho mais proporcional aqui, né, você viria perfeitamente o comportamento. É curvo, tá? É que esse 16, na verdade, se aqui é 1, ele teria que estar mais lá em cima, mas não ia dar para fazer. Mas você entendeu. Então ele faz isso aqui, ó, contrário daquela que a gente fez agora há pouco. E vamos então colocar as informações aqui. O A é maior que 0 e menor que 1, porque é meio. Então essa função, ela é decrescente. O domínio também são todos os números reais. Mas a imagem da função são todos os reais, mas tem que vir com esse asterisco aqui e o sinal de mais. Ou seja, são os reais não negativos e também não tem o zero. Então ele vai se aproximando aqui, ó. Se aproxima, mas nunca é zero. Porque quando eu usei um x valendo zero, ele dá 1. Então é por isso que não tem. Eu usei 0, deu 1 no exercício anterior também. Bem, eu vou completar o assunto de função exponencial com um problema, uma situação problema. É muito importante o aluno saber resolver. Isso aqui é muito comum nos vestibulares, no Enem, qualquer concurso, e vem com um texto longo para o aluno fazer uma boa interpretação. Eu tentei dar uma resumida um pouquinho aqui, mas o sentido não mudou em nada. Um grupo de biólogos descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias encontrado em um ambiente, né, é representado por essa expressão. Aqui tem a função N de T, ou seja, é o número de bactérias em função do tempo, é igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5 vezes T. Então, função exponencial, porque a incógnita está no lugar do expoente. Ele diz que T serão horas, então a nossa resposta vai ser em horas. Quanto tempo após a observação, o número de bactérias será 8.192.000 bactérias. Então os caras observaram o comportamento dessa bactéria e descobriram essa fórmula para ela, que determina o crescimento, a quantidade de bactérias, o número de bactérias. N de T é igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5 vezes T. Então eu vou copiar novamente aqui a função. N de T é igual a 2000. Claro que tem que ter um bom domínio de potenciação. Não dá para conversar sem saber isso aqui. Como simplificar, como resolver a equação, vamos acabar resolvendo uma aqui. Bem, ele disse quanto tempo. Eu vou querer saber esse T aqui, ó. Quanto tempo após a observação, o número de bactérias será 8.192.000. Então, 8.192.000 é o resultado que aconteceu. Eu quero saber o tempo. Então eu vou trocar o número de bactérias em função do tempo. É isso aqui. Então vamos trocar. 8.192.000 é igual a 2.000, que é a quantidade inicial, né? Vezes 2 elevado a 0,5t. Ora, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar essa parte aqui que tem o t. Então, esse 2.000 vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou trazer primeiro ele aqui, vou inverter. Então, vou colocar 2 elevado a 0,5t e vou isolar. Isolar é colocar o igual. Então, esse que está multiplicando, esse 2 que estava, vai passar dividindo o outro lado. Então, fica 8.192.000 dividido por 2.000.
que eu posso fazer de cara? Cortar esses 3 zeros. Então fica 2 elevado a 0,5t igual. Agora vai ficar 892 dividido por 2. Agora ficou fácil, é isso? 8.192 dividido por 2. Dá 4.096. Então eu vou trazer para cá, porque eu sei que pode ficar uma visualização ruim. Então eu vou copiar esse lado aqui. 0,5 vezes t é igual a 4.000. Quanto que eu falei? 4.096. 4.096. Pessoal, 4.096. Quando eu trabalho com função exponencial, eu preciso, o meu objetivo é igualar as bases. Porque quando eu igualar essa base com essa, aqui está 2. Eu tenho que deixar isso aqui 2 de base. E aí eu cancelo as bases, fico só com os expoentes e acho a solução. Então eu vou fazer a decomposição. Esse é um número grande e eu não vou, por o resultado já não vou fazer. E começa a decomposição. Por 2 dá 2.048. Continua sendo dividido por 2. Dá 1.024. Dividido por 2 vai dar 512. Não é isso? 512. Agora por 2. Agora já vai ficando mais fácil, né? 256. Agora está fazendo de cabeça. 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Nossa. Agora é só contar quantos 2 tem aqui. Eu vou ter uma base 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. 2 elevado a 12. Então eu vou trocar esse valor por 2 elevado a 12. Ó, o que eu falei? 0,5t. Isso aqui é 2 elevado a 12. Igualei as bases. O que eu faço? Desconsidero as bases e fico só com o expoente. Então fica 0,5t é igual a 12. E aí é fazer essa conta, isolando o t. 0,5 passa dividindo. T, que é o tempo em horas, é 12 dividido por 0,5. Para a gente não trabalhar com a vírgula, o que a gente faz? Tem que fazer essa vírgula caminhar para cá, para o final. Para isso é multiplicar por 10. Mas tem que fazer em cima e embaixo. 12 por 10. Então vai ficar assim. Ó. 120. Multipliquei por 10. E aqui ficou 5. Também multipliquei por 10. 120 dividido por 5.